Interessante que quando Deus criou o homem, e o homem veio ali a escolher, né, comer do fruto e caiu em pecado, e depois ali surgiu o plano da redenção, surgiu, né, essa palavra nem é correta, porque o plano da redenção não surgiu ali, ele só foi ali aplicado. Sim. Se nós formos colocar assim, ali surgiu o plano da redenção, nós podemos dizer que o plano A falhou e agora era o plano B. Interessante que o plano A nunca falhou. O plano A sempre foi, desde o princípio, desde ali do começo, se por acaso acontecesse alguma coisa, Jesus morreria pela raça humana. Não quer dizer que falhou o plano A. O plano A sempre foi esse, o plano da redenção. E interessante que, se nós pegarmos aqui na lição, a serva do Senhor falando sobre isso, ela diz assim, ó, o propósito e plano da graça existiu desde a eternidade. Desde a eternidade. E o que é eternidade? Em tempo. Dura nós saber, né? Ela não tem início, mas No ela também início, não tem fim. fim. É. Ó, antes da fundação do mundo, estava em harmonia com o determinado conselho de Deus que o homem fosse criado, dotado com poder para fazer a vontade divina. Então aqui mostra que antes da fundação do mundo, então primeiro Deus se preocupou em criar o homem. Na mente de Deus ali, ele tinha o desejo de formar o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Depois ali que esse projeto foi discutido entre a família Deus ali, que foi estabelecido, vamos agora, esse vai ser o ambiente, e vai ser assim, vai ser assado, né? Então fala, ó, estava em harmonia com o determinado conselho de Deus que o homem fosse criado, dotado com poder para fazer a vontade divina. Mas a queda do ser humano, com todas as suas consequências, não era desconhecida do Onipotente. E apesar disso, ele não o impediu de levar avante seu eterno propósito, pois o Senhor estabeleceria seu trono em justiça. Deus conhece o fim desde o princípio. Portanto, a redenção não foi um recurso posterior, mas um eterno propósito a ser posto em funcionamento para a bênção não apenas deste átomo de mundo, mas para o bem de todos os mundos que Deus havia criado. Amém. Amados, e isso aqui é lindo. Isso aqui é lindo, porque na mente de Deus um dia ele planejou criar o homem e ele viu que teria a probabilidade ou a possibilidade da queda. Ele poderia, no seu poder ali, falar assim, não vou criar. Não vou criar, porque se eu criar ele, tem possibilidade da queda, vai me levar a uma cruz. Então não vou criar. Mas Deus, ele não negocia com o seu próprio caráter, que é livre-arbítrio. Não negocia. Então ali ele cria o homem cai, mas antes do homem cair, ele já tinha um plano. Se ele cair, eu vou salvá-lo. Isso é amor. Amém. Isso é amor, isso é assim, o ser humano, como a serva do Senhor fala, né, nós teremos a eternidade para estudar sobre o plano da redenção e não ainda compreenderemos por completo, porque é um amor sublime, eterno. Essa mensagem nós temos que pregar ao mundo. Exato. Anunciar ao mundo, porque muitos falam assim, já ouvi muitas pessoas falarem assim, eu não pedi para Cristo morrer por mim, mas nós não temos a condição nem de raciocinar e pedir. Sim. Por isso que Cristo fez por amor, não por pedido, não por necessidade, né? Apenas assim, ele precisa. Não, eu amo ele, então eu vou fazer isso. Foi por amor. O irmão Kleber aqui já entrou na lição de terça, né? Então vamos avançar já. História de graça. E aqui tem um comentário do Desejado, de Todas as Nações, né? A página 11, que fala exatamente esse que você também já leu aí, né? Está tudo a ver aqui, ó. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do ministério guardado em silêncio nos tempos eternos, como está em Romanos 16, 25. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade tem sido o fundamento do trono de Deus. Amém. Ou seja, Deus não é pego de surpresa. Amém. Ele já sabia que algo poderia acontecer, mas ainda que algo pudesse acontecer, ele já tinha traçado um plano, não importando quanto iria custar esse plano. Sim. Amém. Porque Cristo, ele iria sofrer um preço indescritível. E eles já tinham combinado isso. E essa história de graça, né, do Cordeiro morto desde a fundação do mundo, na verdade, depois nós vamos ver que foi antes da fundação do mundo, né? Mas essa história de graça, de misericórdia de Deus já estava
planejada, né? Interessante. Nada saiu do plano dele. Interessante, Daniel, que Deus cria o mundo, planeja criar o homem, cria o mundo, o homem cai e agora ele sofre a consequência. Exato. Não, você caiu, eu te criei e vou pagar o preço. Eu vou morrer para te salvar, para te redimir. É um amor indescritível. Por isso que o que resta a nós hoje em dia é viver como um salvo, né? Exato. E eu gostaria de que nós raciocinássemos sobre o impacto do Evangelho eterno chegando ao coração de milhares e milhares e milhares. Amém. Porque, veja, quando nós olhamos no Antigo Testamento, há muitas ocasiões onde o Senhor olhava para a terra e encontrava Jó, um homem. Em outro momento, olhou para a terra e encontrou Abrão, e de Abrão fez a nação judaica. Houve momentos onde o Senhor olhava para a terra e não encontrava ninguém, como nos dias de Sansão, por exemplo. Manoá já era um homem idoso, a esposa não tinha filho, e não havia nenhum libertador naquela geração, e o Senhor fez que de modo sobrenatural viesse Sansão. Nos dias de Zacarias e Isabel, não havia ninguém também preparado. Não havia ninguém entre os sacerdotes, não havia ninguém preparado entre os levitas. O Senhor foi lá e levantou João Batista, de modo sobrenatural, através de uma gestação também fora do tempo. O que eu estou querendo dizer com isso? Que no passado nós vemos alguns poucos expoentes da graça, poucos expoentes de pessoas que venceram a sua própria natureza, suas inclinações, venceram o mundo e foram alcançados pelo Evangelho eterno. Poucos expoentes. Daniel na Babilônia, junto com seus amigos, eram 4.600 que foram, apenas 4 ali fiéis. E tantos exemplos. José no Egito, um expoente no meio de uma nação. Porém, à luz de Apocalipse 14, serão 144 mil, serão milhares e milhares de homens e mulheres refletindo o caráter de Deus na terra. Amém. Que esse é o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho são as boas novas de uma nova espécie, por assim dizer. Homens e mulheres com coparticipação na natureza divina. Amém. E a cidade santa, descrita em Apocalipse 21, nós não conseguimos nem ainda imaginar, porque são coisas muito acima da nossa capacidade cognitiva. Entretanto, serão milhares e milhões até de seres humanos que refletem a imagem de Deus, a imagem do seu Filho. Imagina o impacto nos mundos, o impacto no universo de uma cidade repleta de pessoas que foram remidas pelo sangue do Cordeiro. Não será apenas um José no Egito, Exato. não será apenas um Daniel na Babilônia, mas serão milhões e milhões de pessoas refletindo a imagem de Deus e que foram alcançados pelo Evangelho eterno e refletem o plano da criação, da redenção. Isso é extraordinário. Amém. E desde já somos chamados por Deus para refletir, para vindicar o caráter do Pai, para apresentar ao mundo por isso que eu disse naquele segundo comentário, é mais do que não pecar, porque os fariseus se preocupavam muito em não pecar e acabaram se transformando na religião mais hipócrita, mais deletéria, mais sem frutos, sem misericórdia que nós temos relato nas Escrituras. É mais do que não pecar, é revelar o caráter de Deus. IAG. Juntos avançaremos.